Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei pra glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Diletos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor, dizer da minha alegria e satisfação em estar mais uma vez na casa do Senhor, para juntos adorarmos a Ele na beleza de sua santidade. Fico todas as vezes que me é ofertada a oportunidade, nós sentimos uma grande alegria com especificidade nas pernas, visto que estamos diante de homens abalizados, nosso evangelista, como também os presbíteros que aqui estão. Aliás, ambos, são dois evangelistas, e os presbíteros que aqui estão. E os irmãos sabem que não é muito fácil, mas rogo as vossas orações em meu benefício, a fim de que Deus, no uso de suas atribuições peculiares, nos abra a porta da palavra nesta noite. Para tanto, nós queremos deixar uma expressão na santa e poderosa palavra de Deus, que encontramos na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 12. A expressão diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meus amados irmãos e diletos ouvintes da santa e poderosa palavra de Deus, esta noite é uma noite especial que Deus, utilizando-se das suas misericórdias, resolveu revelar-se mais uma vez para nós através da sua santíssima palavra. Observamos o que dissera o bandeirante do Evangelho, o apóstolo Paulo, na epígrafe que nós fizemos a leitura. Ele diz: por um homem vieram o pecado e a morte,
por um homem também veio a graça de Deus. E esta graça é o favor imerecido de Deus, revelada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que o apóstolo Paulo inicia esta fase no versículo 12, dizendo: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas apesar de haver transgredido de forma que trouxe dificuldades para nós, a Bíblia diz que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu fico analisando, amados irmãos, que quando Adão pecou, toda a humanidade foi profundamente afetada por este ato de rebelião. O homem perdeu a conectividade com Deus. O homem transgrediu aquilo de mais sagrado que ele tinha com Deus, que era a sua comunhão. E agora ficou difícil para ele alcançar este propósito. Os irmãos entendem exatamente que existe uma solidariedade corporativa correspondente em Cristo. Quando, glória ao nome do Senhor, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntio, no capítulo 15 e versículo 22, aleluia, ele diz assim: assim todos morrem em Adão, mas também todos serão vivificados em Cristo. Glória ao nome do Senhor. O apóstolo São Paulo, no capítulo 2, versículo de número 1 da carta à igreja de Éfeso, ele diz que nós fomos vivificados, isto é, ele nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos. Aonde? Nas ofensas e nos pecados. Diz mais ele: nós que em outro tempo, aleluia, andávamos ou andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E a Bíblia continua dizendo no versículo 3: entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas agora vem a redenção através da misericórdia de Deus, através da parcimoniosidade de Deus, da graça de Deus, da benignidade de Deus, quando ele diz no capítulo 2, versículo 8: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória ao nome do Senhor. E o mais importante, nós somos salvos por esta graça, e ela não vem das obras, não vem dos nossos praticados, não vem porque somos bonzinhos, não. Ela vem porque Deus revelou a sua graça imensurável, e nós alcançamos este beneplácito de Deus mediante a salvação revelada na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia continua falando, relatando para nós as consequências. Embora essas consequências danosas do pecado de Adão, incluindo uma tendência herdada para o pecado, foram transmitidas a todos os descendentes.
No capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos ficaram da graça de Deus. Mas Paulo, quando ele falava acerca da justificação, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O homem que transgrediu, o homem que está desgarrado, o homem que ficou sem expectativa, Jesus se revelou através de Cristo, isto é, Cristo se revelou através da sua misericórdia, trazendo salvação para toda a humanidade. Glória ao nome do Senhor. Paulo, quando ele escreve à igreja, ou seja, melhor, ao seu filho na fé, a Timóteo, ele faz uma analogia, algo extraordinário, quando no capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Observe que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E você poderia me indagar, porque todas as vezes que eu tenho um culto de caráter ou trago uma mensagem de caráter evangelístico, eu falo acerca da salvação, porque a salvação é algo introspectivo que acontece na alma e na vida da pessoa que pela fé aceita, aleluia, o sacrifício de Cristo, aceita o Evangelho e passa a viver em novidade de vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, aleluia, a Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, na sua segunda carta, ele diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ele passa a experimentar, ele passa a viver, ele passa a caminhar, ele passa a sentir a presença de Deus, o movimento do Espírito Santo, que tem o condão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No capítulo 16 de João, versículo 8, ele diz que quando ele vier, convencerá, aleluia, o homem dos seus pecados, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai; e do juízo, porque o príncipe deste mundo, ele já está julgado. Glória ao nome de Jesus. A derrota dele é certa. É verdade que por um pouco de tempo ele ainda está trabalhando diuturnamente para atrapalhar a nossa caminhada. Glória a Deus, atrapalhar a caminhada de diversas pessoas. Mas o sangue vertido no patíbulo da cruz, ele garante a vitória à igreja, ele garante a vitória dos salvos. Glória ao nome do Senhor. E todo aquele que clamar por ele vai alcançar o seu beneplácito, isto é, a sua aprovação, e vai chegar, aleluia, nas mansões celestiais. Glória seja dada ao nome de Jesus. Observem que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? O próprio Jesus falara. No capítulo 14, versículo 1 por diante, ele diz assim: não se turbe os vossos corações.
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E alguém, aleluia, perguntou: nós não sabemos por onde é, quem é o caminho, qual é a situação? E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o caminho sem erro, Jesus é a verdade sem mentira, e Jesus é a vida sem morte. Louvado seja o nome do Senhor, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque há só um mediador entre Deus e os homens. Aleluia! Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é este mediador? Jesus Cristo, o homem. Glória ao nome do Senhor. Não adianta apelar para todo tipo de apelação que é feita por aí, tanto arrumadinho, tanto ajeitadinho, tanta coisa. Não adianta. Jesus é o Salvador que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, e também é o poder. Aleluia! Receba nesta noite a convicção da salvação na pessoa de Jesus. Aleluia! E a diz mais: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Glória ao nome do Senhor. Ele mesmo se deu, Ele se doou, Ele se entregou por nós. E nós encontramos uma expressão da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo de número 19, versículo de número 7. Uma expressão que diz assim: responderam, pois os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Observe onde encontraram uma brecha. Sempre alguém fazendo alguma coisa para aplicar-se a si mesmo. Porque no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, está escrito: porque não vim, aleluia, abrogar a lei, mas vim cumpri-la. Então Jesus cumpriu todos os requisitos imprescindíveis e necessários para alcançar, aleluia, de Deus o projeto maior, que era salvar a humanidade de seus pecados. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Paulo, quando estava fazendo, aleluia, a alusão no capítulo 2, versículo 5 de Efésios, ele diz assim, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aleluia, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. O pecado entrou por um homem,
mas a salvação foi revelada em Jesus, o nosso Salvador. Nós encontramos no versículo de número 17, do capítulo 5 de Romanos. Ele diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia! E aí observa o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, não existe condenação. O diabo às vezes quer apontar a vida passada, mas tu era, mas tu fazia, mas tu praticava, mas a palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, ela está dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor. A salvação revelada em Cristo, o sotéria de Deus, a salvação na pessoa de Jesus, o milagre que Deus projetou pela sua excelsa vontade. E eu gosto daquela expressão de Colossenses, capítulo de número 1, aleluia, versículo de número 19 e 18, que ele diz assim, aliás 18, não, 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Observe que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão, aleluia, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Glória ao nome do Senhor. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo ele vos reconciliou. Sabe o que significa isso? É o ministério da reconciliação. Todos pecaram, ficaram destituídos, mas Cristo, aleluia, numa obra extraordinária, na morte vicária. Vicário é um termo grego que o pastor Luciano, o evangelista Luciano me ensinou, significa aquele que faz a vez de outrem. Jesus se colocou no meu lugar e no teu lugar para nos garantir a vitória da salvação na terra dos viventes. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E para você que me escuta, que está do outro lado, ou mesmo aqui, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O que significa isso, professor? Significa dizer, no tempo em que você não tinha o conhecimento. Uma coisa é ser estúpido e outra coisa é ser ignorante. São duas palavras diferentes que se confundem muito. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Capítulo 17, versículo 30 e 31 de Atos dos Apóstolos. Mas diz assim, mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam,
porquanto ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Glória ao nome do Senhor. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 15 da sua primeira epístola, aleluia, aos Coríntios, no versículo de número 19, ele diz assim: olha, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia, você não está aqui só, você não vai ficar aqui exclusivamente nesta vida não, porque Jesus disse: aquele que vier a mim vai ganhar 100 vezes tanto aqui, e por fim a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? É a vida que jamais terá fim, é a vida de gozo, de alegria, de satisfação, de prazer, na glorificação ao Deus Trino, ao Deus eterno, ao Deus imortal, ao Deus invisível, mas um Deus real, um Deus que está aqui, que está ali, que está no Japão, que está nas cidades circunvizinhas, porque Ele está no comando e no controle de tudo. Ele faz o que Ele quer, Ele faz o que Ele apraz. Eita, está trabalhando na terra para salvar a humanidade dos seus pecados. Aleluia. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Sabe o que foi feito? Ele foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia. Diz mais, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Diz mais o versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Depois, observe essa conjunção adversativa ou explicativa. O professor diz aqui que eu estou aprendendo, entendeu? Estou iniciando. Ele diz assim: que os que são de Cristo na sua vinda. Significa dizer que Jesus, Ele vai raiar nas nuvens para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Olha, estão oferecendo tanta coisa aí fora, é muita oferenda, é muita oferta, e parece, a Bíblia diz, quem ensinou agora foi o presbítero Edivaldo, que há caminho que aos olhos dos homens parece direito, mas o seu final, professor Gibson, é o caminho de morte. E que morte é essa? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Os homens estão condenados a passar por este crivo se não aceitarem a Jesus como Salvador. E eu glorifico ao Pai eterno, ao Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos revelou a sua misericórdia, porque no capítulo de número 1, versículo de número 11 de João, a Bíblia diz que Ele veio para os que era seu. Observem, Jesus veio para os que eram seu, porém os seus não o receberam. Que coisa estranha, né? Mas não. É porque a promessa que Deus fez a Abraão, quando ainda era pai da altura: eu vou te fazer uma grande nação, muitas nações serão abençoadas por ti. Depois ele mudou o nome dele de pai da altura para pai de uma grande multidão. E aquela grande multidão, o significado do seu nome seria que nós seríamos alcançados por este evangelho. Por isso que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos quanto creram no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne e nem da vontade do varão, mas foi da vontade de Deus. Então foi Deus quem fez com que você estivesse aqui, alcançando pelo evangelho da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo a minha prédica nesta oportunidade, aleluia, nós encontramos no capítulo
de número 11 de Romanos, versículos de número 29, para uma melhor compreensão. Ele diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como nós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, isto é, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Eles foram desobedientes à chamada celestial. Graças a Deus, né? Porque sobrou para nós. Mas a palavra de Deus não voltaria vazia, porque Deus falou, e aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. Aconteça o que acontecer, surja o que surgir, movimente-se quem quiser se levantar, mas a palavra dele se cumpre na íntegra para a glória do seu nome. Glória ao nome do Senhor. E aquele assim, porque assim como vós também fostes antigamente desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Sabe por quê? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Um homem transgrediu, mas um outro homem, Cristo Jesus, trouxe salvação para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. A igreja continua orando por nós, para que o Senhor continue nos ajudando, para a glória do seu nome, o nosso eterno Salvador. Te será lançado um convite. Este convite, se você estiver aqui e ainda não for crente, aceite a Jesus como seu Salvador. Faça a sua decisão. E conforme orienta o nosso evangelista, eu quero perguntar se tem uma pessoa entre nós que ainda não é crente em Jesus. Uma só. Tem alguém? Eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Venha como você estiver. O plano salvífico de Deus lhe alcança. Se você estiver assistindo pela internet, nos meios de comunicação utilizados pela igreja, Jesus também vai ao teu encontro aonde você estiver. A sua palavra é poderosa. A sua palavra é maravilhosa. O mistério que esteve oculto entre todos os séculos e que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério foi esse? A sua graça se revelou através de Cristo. Algo que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Eu quero só perguntar se tem alguém nesta noite. Se não tiver, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que esta palavra, que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, permaneça servindo para mim e para você, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir a banda enquanto nossos amigos decidem, enquanto você resolve aceitá-lo como Salvador. A oportunidade está franca. Glória a Deus. Não se envergonhe de entregar sua vida para Jesus, porque está escrito que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Onde é que está alguém que deseja confessar a Jesus como seu Salvador? A mensagem foi categórica, a mensagem foi explícita, mensagem de salvação, e você deve entender pelo Espírito Santo o plano maravilhoso de salvação arquitetado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Venha em nome